Boa noite. Meus queridos, eu falo com você nessa noite e inicio uma série de mensagens que se chama Fortalecendo a Mente. E nessa noite eu quero falar com você sobre o tempo, sobre esperar o tempo, saber esperar o tempo. Algum tempo atrás, eu inventei de plantar um abacaxi. E fui na internet, vi um vídeo, a pessoa pegava o abacaxi, fazia todo um processo com o abacaxi. Eu falei, caramba, eu vou plantar um abacaxi. Vou plantar um abacaxi, eu vou colher um abacaxi. E eu botei isso na minha cabeça e com muita certeza de que eu ia colher um abacaxi, eu fui lá na despensa, peguei um abacaxi, descasquei o abacaxi, aí eu fiz um suco com aquele abacaxi, eu peguei a coroa daquele abacaxi, coloquei na água para que ela pudesse enraizar e passou ali 2, talvez 3 semanas, eu esperando. Todo dia eu ia naquele copo e eu olhava para a minha coroa de abacaxi e quando as raízes começaram a brotar, eu chamei ela e falei, então eu acho que o gato tirou o abacaxi. Quando eu fui lá, o danado do gato tinha arrancado o meu abacaxi da terra. Eu fiquei revoltado com aquilo. Eu fui lá, peguei o negócio do abacaxi de novo, plantei de novo. No dia seguinte, o gato estava lá, ele tinha arrancado de novo o negócio do meu abacaxi. Eu fui lá, peguei o abacaxi. Teve um dia que eu fiquei vigiando o gato. Teve um dia que eu peguei o gato estava indo, eu fui espantei. Aí eu acho que ele entendeu e depois ele nunca mais mexeu no meu abacaxi. E ele ficou lá. O abacaxi ficou ali, eu regava, todo dia eu ia lá, eu regava o abacaxi. E na minha cabeça eu vou colher um abacaxi. Aí uma vez meu pai foi lá em casa e eu fui todo bom. Eu falei, aqui pai, plantei um abacaxi. Olha só, vou colher. Ele falou, vai colher abacaxi? Eu falei, vou. Você sabe que abacaxi leva mais de 1 ano para nascer, né? Eu falei, o quê? Ele falou, leva mais de 1 ano. Eu falei, vou ter que esperar mais de 1 ano para abacaxi? Ele falou, Eu falei, tá, tudo bem, não tem problema. Eu espero 1 ano, mas pelo menos quando começar a dar abacaxi, eu vou comer abacaxi ao longo da vida. Ele falou, não, o abacaxi só dá 1. Eu falei, eu vou esperar 1 ano. Eu estou nessa luta toda, eu quase expulsei o gato de casa, para agora você me dizer que só dá 1 abacaxi? Ele falou, só dá 1 abacaxi. Aí eu fui pesquisar, são 18 meses. É mais de 1 ano para dar um abacaxi. E quando brota, nasce um abacaxi. E o que eu fiz? Eu arranquei o abacaxi e joguei fora. Eu não ia esperar 18 meses esperando uma planta crescer para colher um abacaxi. Ali eu entendi que não valia a pena para mim esperar dar um fruto daquilo que eu estava fazendo, porque não valeria a pena. Só que se eu tivesse o conhecimento de que demorava tanto para nascer um abacaxi, e que só nascia um abacaxi, eu não teria perdido tanto tempo, tanto esforço. E entender o tempo das coisas é essencial para não tomar decisões precipitadas que vão nos levar a um estado de desilusão e frustração. Então eu estava todo empolgado porque eu ia finalmente colher um abacaxi, mas quando eu descubro o tempo que levaria, eu fiquei desgostoso, fiquei desiludido. O que eu fiz? Eu dei um fim naquele pé de abacaxi, que nem chegou a ser um pé de abacaxi porque não deu tempo. E quantas das vezes na nossa vida, por tomar decisões precipitadas, e não acontece aquilo que nós imaginávamos, ou acontece de uma maneira diferente, a gente vem a se desiludir e entra num estado de frustração, porque calculamos errado o momento de tomar uma decisão. Então, entender o tempo é essencial para não tomar decisões precipitadas que vão nos levar a um estado de desilusão. Isso é muito claro quando a gente vai financiar alguma coisa. Às vezes a gente vai na empolgação e financia algo ou compra algo em muitas prestações e aquilo acaba comprometendo a nossa vida financeira de tal maneira que a gente vive durante todo aquele período da prestação um verdadeiro inferno. Porque falta o dinheiro, mas o dinheiro faltou por causa de uma decisão errada.
de não entender o tempo certo de fazer as coisas. Não é que a gente não pode comprar, não é que a gente não pode construir algo na vida, mas se eu não entender o momento certo de fazer isso, se eu não perceber qual que é o momento que eu posso tomar essa decisão, que eu posso dar esse passo, lá na frente eu vou colher na minha vida situações muito complicadas e que muitas das vezes são irreversíveis. Ou quando não são irreversíveis, levam um tempo para que a gente consiga consertar. Então, quando eu consigo compreender que a vida ela é baseada em estações e aprender a viver cada uma delas, tudo vai ficar mais fácil. Porque entender o tempo não é simplesmente entender o tempo para tomar decisões, mas entender o tempo de que aquilo que eu estou vivendo um dia vai passar. Seja uma fase boa da minha vida, seja uma fase ruim. Eu preciso entender e colocar na minha mente de que aquela estação que eu estou passando, ela vai passar. E quando eu entendo isso, a vida fica muito mais leve, ela fica muito mais fácil. Aprendemos a contar o tempo, mas nós precisamos aprender a viver o tempo. Aprender a viver o tempo oportuno. Aprender a viver a realidade baseada na estação, baseada naquele período de tempo. Então, talvez você tenha entrado aqui nessa noite passando por um problema. Eu tenho para te dizer uma coisa. Uma hora esse problema vai passar. Ou ele vai piorar. E é preciso entender cada fase. É preciso entender cada situação da nossa vida. É preciso entender todos os momentos que nós passamos e que estamos vivendo. Eu queria compartilhar o texto dessa noite com você, que se encontra em Eclesiastes 3. É um texto muito conhecido, você não precisa nem abrir a sua Bíblia. É um texto que você conhece, um texto que você já ouviu. É somente o versículo 1 que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E eu preciso, primeiramente, para aprender a esperar o tempo, eu tenho que entender 3 situações. A primeira delas é entender que tudo na vida tem uma estação. Tudo na vida tem um momento, tudo na vida tem um período. E o texto fala, nesse verso, que tudo tem o seu tempo determinado. Há uma determinação divina para que tudo aconteça no seu tempo, para que tudo aconteça no seu período. Então, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Isso se chama autoridade divina. A autoridade divina fez com que cada coisa acontecesse no seu tempo. Então, por mais que a gente lute, por mais que a gente crie tecnologia, um abacaxi, ele vai levar um tempo de um abacaxi. A gente consegue até diminuir esse tempo, mas um abacaxi vai precisar de tempo para brotar. Então, não adianta eu achar que eu vou plantar hoje e amanhã eu vou colher, porque tudo tem um tempo determinado para acontecer, e isso é uma autoridade divina. Deus estabeleceu regras na natureza, no universo, para que cada coisa aconteça no seu devido tempo. E eu preciso entender que na minha vida, e não só na minha vida, mas que em tudo no mundo, tem uma estação e tem um tempo determinado para acontecer. Mas além disso, eu também preciso entender que, além de que tudo tem um tempo determinado para acontecer, eu preciso entender que eu não tenho domínio sobre o tempo. E isso se chama limitação humana. Por mais que a gente tente desacelerar ou acelerar o tempo, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho domínio sobre o tempo. Eu lembro quando Hélida tinha engravidado e a gente conversava falando assim: nossa, como esse negócio demora. Como demora 9 meses para uma criança nascer. A gente vai ali, sabe, olhando aquela barriga que demora. Só que do nada a barriga cresce. E aí quando vai chegando perto, você vai ficando nervoso.
Aí às vezes dava aquela vontade assim, não, vamos curtir mais um pouquinho essa gravidez. Aí eu falava assim, nossa, a gente podia curtir mais um pouquinho. Deus me livre, eu não estou aguentando mais esse menino aqui dentro, eu quero que ele saia logo. Então, uma percepção de tempo. Agora, eu olho para o meu filho, que já vai fazer 1 ano, e eu penso assim, como passou rápido. Como passou rápido, enquanto na gravidez queríamos acelerar o processo e não podíamos, agora a gente quer desacelerar, mas também não pode. Porque a nossa limitação humana não nos dá domínio sobre o tempo. Então, meu querido, você pode fazer o que quiser, você pode chorar, você pode espernear, você pode gritar, você tem que esperar o tempo. Você tem que passar por esse processo. Você tem que entender que o que você está vivendo hoje na sua vida levará um tempo para mudar, levará um tempo para se estabelecer. Agora, esse tempo cabe a Deus decidir e cabe a mim e a você, na nossa limitação, buscar essa autoridade divina para entender o tempo que estamos vivendo, entender a estação que estamos vivendo. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma vida leve, uma vida tranquila. Mas eu preciso entender as estações também, porque eu só vou colher coisas grandes na minha vida depois que eu passar pelo tempo do plantio. Se eu não entendo que a vida é baseada em estações, eu vou querer colher coisas na minha vida sem passar pelo tempo do plantio, sem passar pelo tempo do processo de preparo da terra, o cuidado, esperar o crescimento. Mas hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, principalmente com a disseminação da internet, tudo é muito acelerado, tudo é muito para ontem. Eu lembro que quando eu queria assistir um filme, ou queria, quando eu era criança, assistir um desenho, eu precisava esperar aquele horário para assistir aquele desenho, assistir aquele filme. Hoje não, você clica, você assiste a hora que você quiser. Está tudo muito acelerado e o ser humano não está acostumado, a nossa natureza, ela não foi adaptada para essa velocidade toda. Então, a nossa mente, ela tende a trabalhar também assim. Se tudo ao meu redor é rápido, eu quero que tudo que aconteça na minha vida seja rápido também. Mas se eu não entender que eu preciso esperar o tempo do plantio, eu nunca vou colher grandes coisas na minha vida. Hoje em dia, as pessoas entram numa empresa, trabalham 2, 3 meses e já querem um aumento de salário. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, você trabalhava 4, 5, 6 anos para você ousar ir na sala do seu chefe e pedir um aumento. Mas por quê? As pessoas estão muito aceleradas e não querem esperar o tempo para que isso aconteça. Não querem esperar o tempo do crescimento profissional e pessoas se frustram por isso. Saem da faculdade ou saem de um curso achando que já vão ganhar o maior salário da sua vida. E quando chegam no mercado de trabalho, percebem a realidade de que não é bem assim. O seu diploma não vai fazer com que você mude a sua vida financeira, que o que vai mudar a sua vida financeira é o propósito e o valor que você gera com ela. O propósito e o valor que você gera com a sua vida profissional é que vai modificar a sua vida financeira. Mas às vezes nós pensamos o seguinte: não, se eu me preparei, eu quero que aconteça logo. E eu não estou disposto a esperar que essa estação passe. Eu quero viver logo a primavera. Eu quero viver logo as coisas boas, os frutos. Mas eu não quero passar pelo processo do plantio. Eu tenho que entender que tudo na vida há uma estação para acontecer. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu tenho que entender é como eu devo agir em cada estação. Porque cada estação tem uma maneira certa de se agir. Em cada estação existem estratégias para se viver. E o conhecimento da estação que eu estou, ele vai me levar para uma próxima. Então, o conhecimento
da sua realidade de vida hoje e o domínio dele vai te levar para uma próxima estação muito mais preparado. Existe um lugar chamado Yakutia, que fica na Sibéria, e os invernos chegam a menos 70 graus. Então tudo congela. Se você sair na rua sem estar agasalhado, você congela. De tão frio que é esse lugar. Mas aquelas pessoas que vivem ali, elas já se adaptaram a essa realidade. Então elas sabem que no inverno, e a maioria das pessoas vivem ou do artesanato ou da agricultura ainda, por ser um lugar muito remoto, elas sabem que no inverno é a estação da sobrevivência. Então não dá para se fazer nada no inverno rigoroso como esse, apenas sobreviver. Agora, quando chega o verão e a primavera, aquelas pessoas começam a plantar, elas começam a colher os frutos. E quando elas colhem os frutos, elas não comem todos aqueles frutos. Elas guardam uma parte em conservas, esperando com que o inverno chegue. E o momento do verão e da primavera é o momento de cortar lenha. Porque você consegue sobreviver nessa cidade apenas se você tiver um estoque de lenha. Para vocês terem uma ideia, não existe geladeira nesse lugar. Eles conservam as coisas do lado de fora, de tão frio que é. A água que eles têm para beber são blocos de gelo que eles colhem no lago e estocam nas suas casas. E quando eles querem beber aquela água, eles pegam aquele bloco de gelo, eles fervem aquela água para derreter aquele gelo. Tamanho é o frio daquele lugar. Mas o verão e a primavera é a estação não da abundância apenas, mas é a estação do preparo. Preparo para uma estação difícil, que é o inverno. E aquelas pessoas passam uma vida inteira nesse processo. Se preparam numa estação, vive as dificuldades da outra. Se prepara numa estação, vive as dificuldades da outra. E é assim que nós temos que ser. Eu aprendo com José. Eu aprendi algo sobre José que virou uma chave na minha cabeça. José, ele não prosperou no tempo da fartura. O Egito não prosperou no tempo da fartura. Vocês lembram da história? Faraó teve um sonho, e José interpretou aquele sonho, de que a terra e o Egito passariam por 7 anos de abundância, mas depois viveria 7 anos de extrema fome, extrema escassez. Então José, ele traz para Faraó a solução, que era estocar uma parte do alimento. E quando a terra viveu aquela tamanha abundância, ali no Egito eles estavam se preparando para algo que ninguém sabia, mas eles sabiam, porque ali naquele lugar tinha um homem com a sabedoria de Deus. E por conta de José, o Egito prosperou. Mas não só o Egito prosperou, mas as pessoas que estavam ao redor foram salvas por causa dele, porque José entendeu a estação que ele iria viver, 7 anos de abundância. E o que virou na minha cabeça foi que eu pensava que na abundância eu tinha que usufruir, eu tinha que festejar, eu tinha que celebrar. Está sobrando, então vamos festejar. Mas o que eu aprendo com José é que na escassez, na fartura, é o meu tempo de preparo. Então José não prosperou na fartura, ele prosperou na escassez. Porque foi na escassez que José vendeu tudo aquilo que ele tinha guardado na fartura. Você está entendendo, meu querido? O ensinamento que isso traz para a sua vida? A escassez não é simplesmente um momento de sofrimento para você, porque se na abundância você soube guardar, na escassez você vai prosperar, amém? Na escassez, enquanto todo mundo está vivendo uma escassez, aqueles que entenderam a estação vão prosperar. Mas eu preciso entender. Então, primeiro, o que eu aprendo com José? Nós não podemos queimar todos os recursos na abundância. Você está com um salário alto, não queime todo esse recurso, porque pode ser que um dia você seja demitido do seu trabalho. Pode ser que um dia aconteça alguma coisa que você precise gastar todo o seu dinheiro. Então não queime os recursos na abundância, mas pegue uma parte e guarde. Pegue uma parte, faça um investimento. Aprenda a viver a estação da abundância.
Você pode festejar sim, você pode celebrar sim, você pode se deleitar com os frutos do seu trabalho sim, mas lembre-se de que um dia você pode passar pelo momento da escassez. E o que você fez para chegar a esse momento? O que a formiga ela faz? Durante todo o outono, ela vai catando as folhinhas e vai levando para o formigueiro, porque ela sabe que no inverno será um momento de escassez. E ela passa por todo aquele inverno com alimento, porque em todo o outono ela trabalhou e guardou aquilo que ela precisava. A segunda coisa é que fartura é tempo de investimentos. José ele começou a guardar. Eu acredito que eles começaram a criar celeiros. Eles começaram a aumentar a estrutura para que eles pudessem guardar cada vez mais. Então pegue uma parte do que está sobrando na sua vida e invista em algo para gerar valor, para gerar recurso. Para que no momento da escassez você tenha ali uma torneirinha que mesmo que ela esteja pingando, não secou na tua vida. Porque, como diz aquele ditado, é melhor pingar do que secar. Mas para pingar uma torneira, meu amigo, tu tem que botar a torneira no lugar. Tu tem que fazer uma instalação de água, você tem que investir. E a terceira coisa que eu aprendo com José é que a escassez é um tempo maravilhoso para criar uma solução. Escassez é um tempo maravilhoso para criar uma solução. Sabe por quê? Porque as pessoas estão precisando de algo que talvez você possa dar para ela. As pessoas estão carecendo de algo que talvez só você possa criar. Talvez só você possa transformar algo. Então a escassez não é só um momento de tristeza, a escassez não é só um momento de desespero, mas a escassez pode ser um grande momento para que você cresça. Empresas cresceram no momento da pandemia, enquanto outras fecharam. Mas por quê? Porque aquelas empresas entenderam como que elas iriam resolver o problema da escassez. Como que elas iriam resolver o problema das pessoas. Muitas pessoas pensaram assim, o que a gente vai fazer? Começou então o delivery a aumentar. E hoje em dia chega comida onde antes não chegava. Antigamente não chegava McDonald's aqui no Cabo Sul, hoje chega. Porque eles entenderam que para prosperar é preciso chegar em todos os cantos. Criaram uma solução para a dificuldade do outro. Então, se hoje você quiser pedir um McDonald's na tua casa, você pode, porque aqui vai chegar. Mas lá atrás alguém pensou, eu preciso chegar naquele lugar. Porque aquele lugar tem uma escassez de pessoas que precisam. A coisa que eu mais fico feliz é quando eu vejo alguém abrir um empreendimento aqui no nosso bairro. E eu torço muito para que dê certo, porque a gente precisa disso. A gente tem que olhar isso com olhos de alegria e não com olhos de, olha só, mais um sonhador. Não, aquela pessoa está plantando algo. Está plantando algo e criando uma solução num lugar de escassez. E José, depois de ter passado pelos 7 anos de abundância, quando chegou nos 7 anos de fome de toda a terra, o Egito se tornou a nação mais poderosa e mais rica daquela época, daquelas redondezas. Por quê? Porque eles tinham entendido o tempo, eles tinham entendido a estação. Mas eles só fizeram isso porque Deus revelou para eles, através de José. Então, para que eu e você entendamos o tempo, é preciso que Deus nos revele. Porque lembra o que eu falei? A nossa natureza humana é limitada. Então, nós não conseguimos prever o tempo. Mas a autoridade divina, ela consegue nos dizer a estação que nós estamos vivendo e nos preparar para a estação que nós viveremos à frente. Mas eu também aprendo com Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. De repente, o profeta chega na sua casa. E Davi não sabia o que estava acontecendo. E Samuel então fala para Jessé, olha, o Senhor me mandou aqui porque um de seus filhos será ungido rei de Israel. Então todo mundo sabe a história, ele começa a falar é esse, e ele fala que não, e daqui a pouco vem outro e fala que não, e fala que não.
E Deus fala para ele, olha, eu não vejo aparência, eu vejo o coração, até que ele vira para Jessé e fala assim, você não tem mais filho nenhum? Aí ele se lembrou do pequenino Davi. E fala, manda chamar Davi aqui, vem Davi. Ele fala, e o Senhor fala, é esse. E ali Samuel pega aquele óleo da unção e unge Davi. E eu fico imaginando aquela cena, Davi todo besuntado de óleo, da cabeça aos pés, com os 2 olhos arregalados, todos os seus irmãos talvez ali morrendo de inveja dele, o pai cheio de orgulho, e de repente quando Davi olha, Samuel sai pela porta. E Davi olha para si, todo sujo, não tem coroa, não tem trono, não tem reino, ele olha para trás. Talvez as ovelhas já estivessem na porta olhando o que estava acontecendo, elas estavam esperando Davi. E Davi deve ter se limpado e voltado a pastorear as ovelhas. Não era o tempo de Davi ser rei. Ele foi ungido rei, mas ainda não era o tempo dele desfrutar de tudo isso. Então, talvez Deus já tenha te dado uma promessa, talvez Deus já tenha te dado uma unção, mas ainda pode ser que não seja o tempo de você viver isso. Davi precisou passar pelo processo do preparo. A gente precisa passar por esse processo também. Mas ele ficou pastoreando as ovelhas do pai dele por pouco tempo, porque logo depois Deus enviou Davi, e eu acredito que aquilo foi um auxílio divino, Davi levar alimento para os seus irmãos na batalha, e ali, naquele lugar, tudo mudou realmente na vida dele. Quando ele enfrenta Golias, ele vai então para o palácio, ele vai tocar harpa para Saul, ele come na mesa de Saul, ou seja, ele já estava ali vendo como que é as atitudes de um rei, ele já estava observando tudo que estava ao redor dele, ele estava vendo até mesmo os erros de Saul, e pensando assim, o dia que ele já sabia, ele já tinha sido ungido rei, e talvez Davi pensava, o dia que eu for rei eu não posso fazer isso, o dia que eu for rei eu não posso fazer aquilo. Sabe por quê? Porque ele tinha know-how, ele tinha preparo. Ele não foi ungido rei hoje e amanhã ele já estava sentado no trono criando lei, dando ordem, julgando as pessoas. Não, ele passou por um processo. E por que eu falo que foi uma intervenção divina Davi ter ido para a batalha? Porque Deus queria colocar Davi no palácio, para que Davi aprendesse como era ser um rei. Porque Saul não teve esse privilégio, Saul não teve essa oportunidade. Então, talvez você precise hoje passar pela estação do preparo, do processo, para que você possa, enfim, colher os frutos do seu trabalho. Então, não tenha pressa. Aprenda a entender o tempo, aprenda a esperar o tempo. É claro que a gente não tem que cruzar os nossos braços e esperar para ver como a coisa vai acontecer, não. É botar a mão na massa, mas entender de que se algo não aconteceu ainda, algo que Deus já decretou que vai acontecer, é porque ainda não é o tempo. É porque não chegou o momento ainda. Mas só Deus pode te falar. Só Deus pode te dizer. Às vezes as pessoas me pedem um aconselhamento ou uma orientação, e teve uma pessoa que eu virei e falei assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Agora, isso daqui eu não posso te dizer. Porque isso aqui, cara, é só Deus que vai falar para você. Porque eu não tenho como saber, eu sou limitado como ser humano. Agora, a revelação divina de Deus é algo sem limites. Então, eu preciso entender como agir em cada estação. Eu preciso entender como que eu vou agir. Mas existe um terceiro aprendizado, que é entender como viver em cada estação. Como que eu vou viver, então, a estação que eu estou, me preparando para uma próxima? Eu preciso viver em paz no processo de cada estação. O texto, depois do verso 1, ele vai falando sobre isso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou. E ele vai falando várias coisas. E o que eu entendo? Eu preciso aprender a viver em paz no processo de cada estação. Então, se eu estou passando por uma crise financeira,
mesmo que seja causado por mim mesmo. Eu preciso entender que é um momento de escassez financeira. Mas eu preciso trabalhar para que lá na frente eu viva a abundância financeira. Se eu tenho falta de saúde, eu tenho que entender, sendo minha culpa ou não, que eu preciso passar por esse processo. Agora eu preciso entender o que causou esse problema de saúde. Eu preciso entender o que causou essa situação. Passado o Natal, eu olhei para mim no espelho e falei assim, caramba, eu engordei. Também Natal, né? Geralmente todo mundo engorda. Então eu falei assim, está vindo ano novo, eu vou continuar comendo, então não vou nem me preocupar com esse negócio. Cara, mas na primeira semana do ano, eu fechei a boca. Eu fechei a boca. Por quê? Eu não quero, porque eu tenho na minha família o meu pai que é diabético. E eu não quero viver isso. Então, para não viver essa estação da doença, eu tenho que agora viver a estação do cuidado do meu corpo, cuidado da minha saúde. E se eu negligenciar isso, lá na frente eu vou colher uma situação ruim. Então, eu tenho que aprender a viver a estação do cuidado da minha saúde. Mas se eu passar por uma enfermidade, eu preciso entender e estar em paz também no processo da enfermidade. Paulo fala sobre isso em Filipenses 4. Eu sei estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Ou seja, ele sabia passar por todas as coisas. Por quê? Porque ele passou pelos dois processos. E é por isso que ele aprendeu a viver, porque ele passou. E ele finaliza dizendo assim, posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. O que ele está querendo dizer aqui? É aquele texto conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes a gente entende errado, achando que nós podemos tudo, porque nós somos super-heróis. Não, totalmente o contrário. É assim, você está doente, você pode passar pela doença porque Cristo te fortalece. Você está com saúde, você pode passar por esse momento porque Cristo te fortalece. Está sem dinheiro na conta, você pode passar por esse problema porque Cristo te fortalece. Você está cheio da grana, você pode passar por esse processo porque Cristo te fortalece. Cristo me fortalece. E se Ele me fortalece, eu tenho que aprender a viver em paz com o processo de cada estação da minha vida. Aprender a esperar o tempo determinado para que cada coisa aconteça. Existe um tempo para todas as coisas. E meu querido, o tempo, ele é o teste da nossa fé. O tempo é o teste da sua fé. Não esmoreça. Não deixe se abalar, porque algo ainda não chegou na sua vida, mas persevere. Lembra daquela parábola da mulher que ia até um juiz, pedir para que ele julgasse a sua causa, e ele dizia não, não, não. Aquela mulher perseverou, aquela mulher insistiu até que ela tivesse a sua causa sendo julgada. Então, se algo não aconteceu na sua vida, persevere, encha a paciência de Jesus, ore todos os dias, até que Ele julgue a sua causa. Não deixe com que algo que você deseja na sua vida, e só porque isso ainda não chegou, que você desanime, mas persevere, porque o tempo está testando a sua fé. O tempo está testando você, a todos te levando ao limite das suas forças, mas saiba que Deus está olhando para você, e se não for da vontade de Deus que isso aconteça na sua vida, Ele vai te falar, pare de pedir, porque a minha graça te basta. Mas enquanto isso não acontecer, continue clamando pelo auxílio, pelo socorro do Senhor. E sabe por quê, meu querido? Porque Deus não perdeu o controle das coisas. Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Deus, Ele não perdeu o controle da nossa existência. Jeremias passou por um processo terrível. Ele profetizava, ele falava o que Deus queria falar ao povo, o povo ignorava. O povo estava passando na miséria do cativeiro. O povo estava com a terra destruída. E Jeremias estava ali, clamando, e ninguém dava ouvidos. Foi preso, foi espancado.
Mas aquele povo que vivia em miséria, o Senhor falou através de Jeremias assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, aquele ainda não era o momento, mas Deus tinha planos. Deus tinha planos para aquelas pessoas. Os planos de Deus são planos de paz, são planos de nos fazer prosperar. As igrejas evangélicas, para combater um erro, criaram outro. Quando o boom da teologia da prosperidade veio ao Brasil, as igrejas evangélicas sérias começaram a fechar as suas igrejas para a prosperidade e criaram um outro problema de não falar de prosperidade, sendo que a Bíblia está repleta de momentos em que Deus fala que faria o povo prosperar. O problema é que a teologia da prosperidade falava só de prosperidade financeira. Mas a verdadeira prosperidade, ela é em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor fala através de Jeremias para o povo de Israel: os planos que eu tenho para vocês são para que vocês prosperem. Ele não diz assim: o plano que eu tenho para vocês é para que você prospere, mas você não. Você prospere, mas você não. Não, é para todo mundo. Vamos prosperar, mas nós só vamos prosperar debaixo da autoridade divina do Senhor. Planos que não vão nos causar dano. E se os planos de Deus, como nós cantamos, são maiores do que os meus, eu preciso entender isso. E quando estavam cantando aqui, eu estava me lembrando, recordando da mensagem, e pensando assim: verdadeiramente, eu preciso me alegrar. Eu preciso agradecer. E às vezes a gente está vivendo o tempo, essa estação, e às vezes não é uma estação tão boa, às vezes a gente está passando pelo inverno, mas a gente não se alegra, a gente vive triste. Que vida é essa que eu quero viver na tristeza só porque está faltando dinheiro? Que vida é essa que eu tenho que viver na tristeza só porque chegou uma doença? Está faltando dinheiro, mas está faltando comida na tua casa? Você está passando fome? Você não consegue ver a mão do Senhor sobre a tua vida? Está faltando saúde, mas você está dentro de um caixão? Não, Deus ainda está te dando fôlego de vida. E por causa disso você devia se alegrar. Por causa disso você devia agradecer todos os dias. Sabe por quê? Porque na Covid, na pandemia, milionários que não tinham nem aonde guardar o seu dinheiro, de tanto dinheiro que tinham, morreram. E você está aqui, mesmo sem dinheiro no bolso, mas está com saúde. E você não devia se alegrar por causa disso? Você não devia agradecer por causa disso? Sim, nós devíamos agradecer todos os dias pelas bênçãos que o Senhor nos dá e parar de murmurar e parar de reclamar, porque nós estamos passando talvez pelo momento da escassez. Eu preciso aprender a viver cada estação da minha vida. E meu querido, você está vivendo na abundância? Lembre-se de José. Guarde, invista, se prepare. Agora, você está no momento da escassez? Lembre-se de Davi, que precisou esperar o tempo para viver a abundância. Seja qual for a fase da sua vida, lembre-se que você pode todas as coisas por meio de Cristo, que fortalece. Você pode todas as coisas, porque o Senhor está te fortalecendo. Entenda o processo, entenda o tempo que você está vivendo, mas agradeça a Deus por tudo aquilo que você está vivendo. Agradeça e se alegre no Senhor por tudo aquilo que você está passando na sua vida. Você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia ter esperança, porque o Senhor te colocou nesse lugar para ouvir essas palavras. Talvez você esteja passando por um grande inverno, mas saiba que a luz do sol brilhará para você, porque esse inverno vai acabar.
ele vai acabar. E a luz do sol derreterá tudo aquilo de ruim que está na tua vida. E você viverá a primavera. E você verá e viverá as belezas que Deus preparou para você naquele tempo, naquela estação. Mas saiba que se você hoje está vivendo numa estação florida, na estação da primavera, tome cuidado, porque pode ser que um dia chegue o momento do inverno na sua vida. Então esteja preparado para isso. Esteja pronto para viver esse momento, para viver esse período.